Bora, gente. Vamos começar agora de vez nesse treinamento. Bom, como eu já havia dito, vai ser um treinamento muito prático, de questão mais objetiva. O que eu quero trazer para vocês nesse treinamento? Nesse treinamento a gente vai pontuar algumas coisas importantes que a gente teve em campo. Esse treinamento não surgiu de hoje, de um dia para o outro, que a gente pode estar citando isso. Ele foi uma sucessão de erros e acertos desses últimos, digamos, desses últimos 10 anos de vida. E assim o primeiro vídeo agora, eu quero estar pontuando para vocês uma coisa importante que eu queria trazer, que é a questão da mentalidade para você estar fazendo o plantio de uma lavoura de café. A gente sabe que um plantio de café não é uma coisa tão normal e tão simples de se fazer. E junto com isso também a gente sabe que a decisão de fazer um plantio de café, de estar implantando uma lavoura perene, é extremamente complexa. Porque muitas das vezes os produtores acham que você fazendo um plantio você já vai ter um resultado financeiro ali em pouco tempo. Mas quando a gente pega uma lavoura de café, a gente sabe que esse resultado ele não vem de uma hora para outra ou de um ano para o outro. A gente precisa de um período mais longo. No caso do cafeeiro, a gente sabe que as lavouras bem conduzidas, né, as lavouras que são manejadas de forma a serem produtivas, né, desde o início, elas tendem a ter uma colheita ali por volta ali dos 2 anos e meio a 3 anos de idade. Então, quando a gente faz uma implantação de uma lavoura nesse ano dessa gravação, né, desse treinamento, seria o ano de 2026, a gente vai estar colhendo os frutos desse plantio, né, dessa implantação, em 2029. Então você vê que o período do plantio até a colheita é um período longo, por ser uma lavoura perene. E a decisão no meu caso, de fazer esse plantio dessa lavoura de café, não surgiu de uma comodidade da família ou da minha questão profissional. Surgiu quase como um impulso, porque na época a gente estava sofrendo uma crise, né? Uma crise financeira aqui na propriedade, e a gente precisava fazer alguma coisa no sítio para tornar essa propriedade o mais produtiva possível. E com isso surgiu essa ideia de estar fazendo esse plantio dessa lavoura de café. Mas até então a gente não tinha planejamento financeiro para fazer essa implantação dessa lavoura, não tinha nem área para vocês terem ideia aonde ia ser essa lavoura. Mas aí, como a gente teve a motivação inicial, teve aquele impulso inicial, a gente foi conseguindo aos poucos fazer esse planejamento, mas sempre com margens muito estreitas, né, para erros. Primeiro a gente tinha uma área que era na propriedade que era destinada ao cultivo, né, de eucalipto. Até então era uma área onde tinha eucaliptos mais antigos e tinha também uma parte que era um eucalipto mais recente. Só que nesse período agora que a gente fez a implantação da lavoura, o eucalipto não tinha um retorno financeiro não remunerava tão bem por hectare naquela época. E assim a gente idealizou fazer esse plantio nessa área de eucalipto. Mas a gente teve um impacto, né? Teve o impacto de fazer o arranquio, né, dessa área, então fazer o destocamento desse eucalipto e fazer todo o preparo de solo desde o início.
É um trabalho até que a gente teve uma ajuda, né, de alguns vizinhos que puderam estar fazendo esse financiamento dessa área, até porque a propriedade não estava lá em condições financeiras, né, de estar conseguindo ter um aporte financeiro de algum banco. Então a gente teve uma ajuda muito grande, né, de vizinhos para fazer, principalmente o meu tio, e a gente fez esse trabalho nessa área e fez o destocamento de toda essa área, que ao todo era 2,7 hectares. E ali começou a saga, né, do plantio do café. Até então a gente trabalhou essa área, fez ali uma calagem área total dessa área. Então a gente colocou ali um calcário, colocou um gesso, mas tudo em área total. Porque ao primeiro momento a gente não queria fazer implantação dessa lavoura. A gente queria fazer apenas uma conservação do solo e uma construção de perfil desse solo. Então por isso que a gente fez essa correção em área total. Fazendo essa correção em área total, a gente trabalhou de uma forma para fazer o plantio também de alguma planta ali que conseguisse estruturar melhor aquele solo. E a gente escolheu a braquiária, que no caso era o braquiarão, né? Que era a braquiária brisanta. Só que a braquiária brisanta, ela é muito sensível logo que você faz o plantio dela, e a gente tem que levar alguma coisa em consideração. E com isso, o que aconteceu? Esse plantio dessa braquiária não saiu lá como a gente imaginou que ia sair, sabe? Não teve um melhor desempenho, um arranque muito bom. E acabou ficando muito falhada essa área nessa plantação dessa braquiária brisanta. Só que aí a gente tinha definido, né, que a gente ia fazer todo um plantio ali apenas em uma pequena parcela daquela área. Esse plantio seria de café. Mas, convenhamos, e acabou que foi ocorrendo todo um processo que a gente teve que trabalhar toda a área com plantio de café no mesmo ano. Aí entrou toda a questão financeira e também a questão emocional. Até porque esse cultivo dessa área de café, ele não foi feito exclusivamente por mim, né? Eu não, até na época eu tinha acabado de formar, eu não conseguia fazer a condução daquela área e também não tinha capital financeiro para a gente estar fazendo isso. Então a gente fez tudo em sociedade, no caso eu e o meu pai. Mas tivemos vários desentendimentos, né? Que a gente sabe que o perfil mais antigo é diferente do perfil mais jovem. E muitas das vezes entrava em atrito. Então houve muitos atritos ali. Mas nesse primeiro vídeo eu queria destacar um ponto importante, que é a questão da gente estar fazendo planejamento. Você está fazendo planejamento com antecedência, não deixar as coisas fluírem de forma descontrolada, sabe? Agindo só por impulso. E sim, você está fazendo planejamento com antecedência do que você vai cultivar na área, custo de produção que você vai gastar até formar essa lavoura, isso é importante. Aonde você pode, se acontecer algum imprevisto nesse meio do caminho, você pode estar conseguindo captar um dinheiro, captar um financiamento para você estar conseguindo, né, manejar aquela lavoura. Até porque, por ser uma cultura perene, o resultado vai vir só no final, mas se você não fizer o processo de uma forma bem criteriosa, né, quase que eu digamos perfeccionista, seguir um processo, né, você não vai ter o resultado final. E até no final desse treinamento eu vou trazer uns pontos importantes sobre essa questão do resultado final. Mas tudo isso trouxe essa falta de planejamento que a gente teve para fazer a implantação dessa lavoura, trouxe muito desgaste. E entre o desgaste, além de desgaste financeiro,
andou também a questão do desgaste emocional. A gente teve um desgaste emocional muito grande, principalmente pela questão ali da relação pai e filho e também por imprevistos que foram acontecendo, né? Quando a gente foi trabalhar, a gente pensou num cenário mais otimista possível. E acabou que a implantação dessa lavoura trouxe desafios que até hoje eu fico até me perguntando assim. Nós passou por todos os desafios que a gente podia passar, né? No ramo da cafeicultura. A gente passou por desafios climáticos demais, que a gente logo no início do plantio a gente teve seca muito forte. A gente passou por desafios econômicos, então a gente não tinha um capital suficiente, né, para fazer a condução ideal da lavoura. E a gente passou por desafios também na questão de preço, porque quando a gente foi colher o resultado, a gente teve um deságio ali no preço ali, e eu não digo que a gente tomou prejuízo, mas que a gente empatou, que a gente poderia ter ganhado mais. Mas a gente não pode ficar chorando também, que podia ter ganhado mais. Então houve toda essa questão, né? Todo esse emaranhado de coisas, né, que aconteceu durante essa implantação dessa lavoura e condução, que trouxe essas questões de planejamento. Tudo que você planeja com antecedência, tudo que você considera o pior resultado possível. Porque se você olhar só o lado positivo de algum empreendimento, você acaba se vangloriando, né? Falando, vai dar resultado assim, assim, assado. Mas na verdade tem os imprevistos. E os imprevistos eles surgem de uma forma que a gente não, se você não estiver preparado, eles vão surgir. E uma coisa que eu vejo muito é quando você acaba tendo medo de acontecer alguma coisa, acaba tendo aquele receio, né, de que algo possa acontecer de ruim. Eu tinha muito medo, né, de a gente não conseguiu formar a lavoura, da gente não conseguir fazer os traços culturais na hora certa. E acabou que muito que aconteceu foi acontecendo com a gente foi justamente para falar, você tinha medo, então acabou acontecendo. E aconteceu muito isso. E até no ano que a gente formou essa lavoura, que a gente fez o plantio, teve uma coisa que há muitos anos não se via. Foi no ano de 2021 que teve aquela geada generalizada, né? Que teve, bem dizer, várias áreas baixadas aí, acabou queimando muitas lavouras de café. E a gente tinha, naquele ano, tava com a lavoura ali com 10, 12 meses. Na época tava com 6 meses de plantio. E acabou que a gente sofreu também muito com a questão de ventos frios. Eu conhecia até então o termo canela de geada apenas nos livros, né, da faculdade de agronomia que eu fiz. Mas naquele ano eu acabei vendo a canela de geada, qual é o efeito dela numa lavoura. E principalmente, não era a lavoura que eu estava fazendo consultoria, né, que eu estava olhando, que eu estava dando palpite apenas. Era a lavoura onde eu estava conduzindo. Então eu senti na pele ali qual é o efeito drástico que ela tem. E muitas das vezes a gente tem que fazer o replantio dessas mudas, onde se tem canela de geada. É um problema muito grande. Mas aí fica muito essa questão, gente, planejamento. Isso é muito importante. Se você tem uma lavoura, tem um projeto de implantar uma lavoura e você não tem um planejamento, possivelmente você não vai saber o que você vai gastar naquela lavoura de dinheiro. Se a gente fazer uma conta bem por cima, a gente sabe que do plantio até a produção, a gente pode estar colocando ali uma faixa ali de 9 a 12 reais de custo por muda transplantada. Então, se a gente trazer isso para números reais, a gente pode estar vendo que a cada 10 mil mudas, pelo menos, ou você tem 120 mil em caixa antes do plantio, ou você tem uma previsão
uma previsão, certo? De você vai ter o dinheiro no ano seguinte para inteirar esses 120 mil. Então, se você tem 60 mil reais e quer fazer um plantio de 10 mil mudas de café, você pode fazer. Mas você vai ter que ter uma previsão de entrada de pelo menos mais 60 mil reais no ano seguinte para você manter tudo em dia, né? As adubações em dia, os manejos em dia, as questões de produtos em dia, as questões de diárias de serviço, tudo isso, as questões de hora máquina. Então você tem que ter esse planejamento, essa visão do futuro, esse olhar atrás da montanha. Não adianta nada você falar para mim, mas eu vou fazer um plantio de uma lavoura de café e a gente vai ter um gasto ali de plantar 10 mil mudas de café, no arranque ali inicial a gente vai gastar ali 30 mil reais. E eu tenho esse dinheiro, mas você vai ficar apertado. Vai ficar aí muito apertado se você tiver só 30 mil reais para fazer esse arranque. Porque vai te faltar dinheiro para pagar a questão de hora máquina. Vai te faltar dinheiro para você fazer uma aplicação de produto via solo. Vai te faltar dinheiro para você comprar um adubo com a tecnologia melhor, uma tecnologia que você pode usar e tem resultados melhores. Então, faça o planejamento com antecedência, tenha em mente essa questão desse valor de 10 a 12 reais por muda de café até a colheita, porque a gente acha que se a gente for empurrando com a barriga, as coisas vão dar certo. Mas na verdade não acontece dessa forma. A gente tem que sempre planejar e contar com imprevistos também. Às vezes eu vejo muito acontecer isso. A pessoa conta que vai fazer o plantio e o clima vai ocorrer tudo certinho. Mas aí acontece um imprevisto, vem um veranico e ali ela plantou ali as 10 mudas de café e morre a metade. Aí você tem que replantar aquilo lá. Então você vai ter o custo da mão de obra para replantar, vai ter o custo de adquirir novamente as mudas, certo? E tudo isso tem essa questão financeira. Então se você não estiver preparado, então não é melhor nem entrar em jogo, espera mais um pouco, espera você estar preparado. Não digo apenas ter o capital em banco, mas ter alternativas financeiras. Você pode ter um custeio agrícola ali, você pode fazer, você ter abertura na questão de crédito, porque aí você vai conseguir controlar melhor e vai amenizar os riscos. Tudo isso é importante nessa tomada de decisão. E principalmente não tente, né? Não faça, né? Tudo pensando e contando com a sorte. Achando assim, eu vou jogar um adubo mais barato, certo? Ele é mais barato, mais em conta. Mas às vezes vem um, vem uma chuva forte e esse adubo logo ele já se perde no solo. Então com isso aquele adubo ele era barato, acaba que ele não vai surtir o efeito que a planta precisa e você vai perder ele e vai ter que aplicar novamente o mesmo adubo. Então às vezes você está implementando tecnologias, né, na hora do plantio que facilite essa questão de você controlar melhor as situações, as demandas. Isso é muito necessário. Então não conte com a sorte. Não acha que se eu não fizer uma pulverização para uma praga, né, para um bicho mineiro, para um problema ali com a questão de uma ferrugem, a ferrugem não vai chegar na lavoura. Pode ter certeza, ela vai aparecer na lavoura, porque hoje em dia a gente tem que trabalhar muito, tem que estar sempre atento e procurar sempre fazer tudo de forma preventiva. Porque depois que acontece, aí o boi já foi com a corda, não tem como correr atrás e tudo fica problemático. Então, principalmente é isso. E a questão também é o que manda muito, essa questão emocional chama-se sociedade.
a sociedade ela é boa por um lado, porque divide problemas, mas se não tiver um alinhamento, essa sociedade acaba sendo uma coisa que traz muito desgaste. E principalmente sociedades entre familiares é um problema que ocorre muito. E às vezes muita gente nega isso, mas isso é evidente. Então a gente tem que estar evitando. Se você tem a ideia de plantar a sua lavoura, fazer uma implantação de uma lavoura bem feita, você tem que estar trabalhando de forma a acreditar em você mais. A falar, não, eu vou fazer isso e vou fazer isso porque eu acho certo e não vou ficar dependendo da opinião de um vizinho, ou de um pai, de um irmão. A partir do momento que você tenta captar muita opinião de outras pessoas, você acaba se perdendo no processo. E como a gente sabe, cachorro que tem muito dono acaba passando fome, né? Porque um vai deixando por outro e não tem ali um resultado tão eficaz como a gente acha. Então fica essa questão do planejamento é muito importante. É uma coisa que a gente tem que planejar, porque se você não planejar, você não vai conseguir ter o resultado que você quer. Às vezes você vai atingir um resultado, mas você não vai atingir o resultado que você achou que poderia atingir, sabe? E às vezes a falta de planejamento te aprisiona muito. Você fica muito aprisionado. Você deixa de viver uma vida para fazer alguma coisa. E isso é muito ruim no ramo da cafeicultura. Então fica essa questão. Agora o próximo vídeo vai ser uma coisa mais tranquila, que foi os processos, né? A gente vai começar agora a parte dos processos.